Vamos lá com o Cássio, então. Você fique ligado aí que o Cássio também fez elogios, falou desse momento, né? Pois é, hoje o Cássio foi o convidado do Cruzeiro Cast, que é esse podcast do Cruzeiro. E eu vou te falar, Dimara, foi uma das entrevistas que eu mais gostei do Cruzeiro Cast. O Cássio, que tem essa liderança nata, né? Até pela experiência, pela carreira muito vitoriosa que ele tem. E a gente trouxe alguns trechos aí para o torcedor acompanhar. E a gente vai ouvir um pouquinho ele falando um pouco dessas críticas, Dimara, que ele sofreu. Ele que, claro, começou o início do ano um pouco inseguro, falou dessa importância do Jardim, como que ele retomou essa confiança, principalmente depois do jogo contra o Vasco, que o Cruzeiro ganhou de 1-0 em Uberlândia, no Parque do Sabiá, com o gol do Christian, e depois daquele jogo, era uma vitória muito importante, o Cruzeiro vinha de uma derrota pro Palestino por 2-1, ganhou de 1-0 lá em Uberlândia, e depois do jogo o Cássio desabou, chorou muito, e ele falou como que ele lidou com as críticas de Mara, inclusive sobre as vaias. Ele falou que ele nunca tinha sido vaiado, e a gente confere o que o Cássio falou. Mas esse do Vasco foi meio emblemático, assim, até por todas. Eu acho que eu demorei um pouquinho para entender e conhecer, e vou conhecer ainda mais como funcionam as coisas aqui no Cruzeiro. Eu acho que eu vinha muito preso ainda do que acontecia no Corinthians, assim, pelo tempo que eu fiquei lá. E eu acabei perdendo um pouco o foco. Honestamente, assim... Eu fiquei um pouco chateado, assim, eu entendo, porque eu tenho que entender como as coisas foram quando eu fui vaiado no Mineirão um dia. Você vai ver que eu não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas, claro. E coisas, é porque tudo é aprendizado e crescimento, assim. Era uma coisa que eu não esperava e aconteceu. E não vejo não vejo nada de errado. Cada um tem direito de ter sua opinião e achar bem errado, quando eu erro, quando acerto, e tá tudo bem. Nós todos somos seres humanos e cada um tem seu modo de agir, mas eu vim de um clube que eu fiquei 12 anos e meio, nunca tinha acontecido isso comigo lá, nunca tinha acontecido, e aí você vem e eu fiquei um pouco chateado e frustrado também, porque as coisas também não estavam acontecendo bem, o time não vinha bem, eu vinha tomando gols também que eu tinha que, pela minha qualidade, eu tinha que defender, eu tinha que melhorar, e isso me atrapalhou um pouco. E aí a gente fez um jogo péssimo lá nós acabamos perdendo e sendo praticamente eliminado da Sul-Americana lá no Chile. E vem uma pressão muito grande de buscar um resultado. De você sentar e colocar a sua cabeça no lugar, eu acho que entra isso nessa situação, a parte mental do jogador. Beleza, você é um jogador, mas a gente também é um ser humano, como outro, a gente tem problemas. Eu já tive outros momentos assim, com essa tipo de situação. Agora eu acho que foi um momento específico, tá? Eu trabalho muito, eu tenho uma psicóloga, a Lisandra, que é minha psicóloga, acompanha, eu faço esse tratamento com ela desde da época que eu estava no Corinthians. E eu senti um pouco tudo isso, só que eu acho que ao mesmo tempo eu tive o aprendizado com os jogadores que eu tenho aqui, o grande caráter que tem dos atletas, do Pedrinho, do Pedro Júnior, porque nesses momentos que você vê as pessoas, quem está com você, quem está te ajudar, eles nunca viraram as costas para mim, independente de críticas, de cobranças, sempre foram muito honestos comigo, eu tenho muito respeito por eles. Eu gosto muito quando o jogador se coloca bem, né, no normal, né, do que as pessoas são e do que elas enfrentam, né? Porque às vezes tá no torcedor, né, de endeusar muito o jogador, de colocar ele, né, num degrau, lá tão longe, né, de se alcançar, e às vezes as coisas são tão normais para eles que enfrentam, e que bom que hoje eles falam mais das dificuldades, da depressão, de momento ruim, de choro, porque isso é uma verdade que todo mundo vive, né, Lélio? Um tempo atrás, o Cássio, um tempo atrás, não, já há muito tempo atrás, o Cássio, ele inclusive falou ao Redação Sport TV, se eu não estiver enganado, sobre um problema que ele teve com o alcoolismo. Sim. Entendeu? Então, ele é uma pessoa muito franca, e realmente deve ter pesado a barra para ele, sendo vaiado. Eu já falei aqui que eu sou fã dele, para mim ele é o melhor goleiro que continua em atividade no futebol brasileiro. Então, tranquilo. O jogador do tamanho dele, do patamar que ele alcançou no futebol, tem toda essa tranquilidade para chegar
e falar o que está sentindo. E a gente viu, como ele mesmo citou aí, né? Aquele jogo contra o Vasco foi emblemático ali. Foi um desabafo parecendo de uma pessoa que estava assim, há muito tempo precisando de uma atuação como aquela. Inclusive, não era só para provar para o torcedor, mas para ele mesmo, que ele ainda é muito capaz de jogar em alto nível, e de lá para cá ele também virou a chave. É isso, né, Daniel? É importante ele falar, é importante se colocar no mesmo lugar que o outro, né? Porque não é só um desabafo dele, né? Mas é um desabafo pra vida de todo mundo, né? Primeiro tem que ressaltar que o Marcão cortou o cabelo, hein, Marcolinho? Ficou bonitão, hein? Beijo pro Marcolinho. Fez a barba também. Tava igual o Papai Noel já. Tá toda arrumadinha agora. Beijo pro Marcão, figuraça, gente boa. Mas é isso, né, Edmar? A gente às vezes trata... Ah lá o Marcolino, ó. Passou o Marcão ali, todo arrumadinho. Às vezes a gente trata jogador, e o torcedor vai muito nessa também, como se fosse uma máquina, né? Fosse um robô. O cara tá ali dentro de campo, vamos lá, ele tem que ser cobrado? Tem. É normal, nós somos cobrados no dia a dia. Se a gente não vier pra cá, não fizer o nosso trabalho, um abraço, obrigado, foi um prazer. Não tem conversa. Só que o cara é cobrado dentro de campo, né? Então tem 60 mil vozes ali, às vezes vaiando. É complicado você trabalhar desse jeito. Realmente é muito complicado. Deve ser, né? Eu nunca fui vaiado por 60 mil pessoas. Algumas vezes por algumas, mas por 60 mil não. Mas realmente o Cássio E olha, que nós estamos falando do Cássio, né? Estamos falando de um cara da grandeza do Cássio, que foi titular do Corinthians, que é o clube que mais tem pressão, provavelmente, no Brasil, e a pressão no Corinthians extrapola o campo, muito, né? E o Cássio foi titular lá durante tantos e tantos e tantos anos, é ídolo, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, e o cara sentiu isso. E aí você imagina o garoto quando entra com 60 mil pessoas. Tá maluco. É complicado, gente. O cara é ser humano, e ele falou ali, eu tenho uma psicóloga, e tem que ter, todos eles têm que ter terapia, psicólogo, faz parte do futebol. Isso não é, às vezes o torcedor, mas isso é fresco, não é frescura não, gente. Isso é do ser humano, o cara que tá ali dentro é um ser humano. Eu acho que a gente precisa começar a encarar o futebol mais como um esporte de seres humanos, né? Como ele é, e não como um monte de máquina dentro de campo. Já botou os robôs pra jogar, né? Foi. Aí até um robô sentiu, saiu carregado e tal, negócio engraçado. Mas aí é robô de verdade, aí tudo bem. Mas enquanto tiver ser humano, tem sentimento, tem emoção, tem alegria, tem tristeza, tem frustração, tem um monte de coisa, né? Ô, gente, é o seguinte, o Joselito tá dizendo aqui pelo youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes, vá lá, dê like, se inscreva, tá? Pra participar aqui com a gente. Ele tá dizendo o seguinte, o Joselito, antes do Jardim chegar, todos esses outros já estavam no Cabuloso, ou seja, os jogadores já estavam por lá, né? Mesmo assim, outros técnicos não tiveram sucesso, por isso que ele acha que o Jardim é o grande responsável aí pela mudança. O Abrão Alves está dizendo que o Cássio é um grande jogador, humilde, reconheceu seus erros, trabalhou, melhorou e será campeão com o Cruzeiro. Segunda sonora de Cássio, Mabi. Pois é, e é legal que o Seabra mesmo falou disso, dessa humildade dele, né, pelo tamanho que o Cássio tem, e aí ele fala dessa hierarquia, né, Odmara, que foi tão debatida aí com essa saída do Dudu, teve muita polêmica no Cruzeiro, e ele falou, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu cheguei bem calminho, porque já tinha algumas pessoas ali que já estavam no Cruzeiro há muito tempo, e que de fato sentiam na pele, né, tudo que a torcida conseguia passar, tinha essa identificação, e ele citou alguns nomes aí que, claro, que a torcida gosta muito, inclusive o Lucas Silva, vamos ver. Primeiro sobre elenco, eu acho que eu prezo muito a hierarquia. Pra mim, os dois maiores líderes do nosso elenco é o Lucas e o Romero. Pra mim, eles dois são os caras que são referência pra gente, são dois jogadores que conhecem a história do Cruzeiro e quando eu cheguei eu falei, cara, eu tenho que seguir alguém, e eu não posso, eu tô chegando agora, eu tenho que ter esse respeito e eu tenho que seguir deles, bem, eles são dois líderes, assim. Eu acho que é um grupo muito bom, é um grupo que não tem vaidade, todo mundo se respeita, o nível de treino é muito alto. De respeito também, a gente não tem 11 jogadores, tem um grupo que qualquer momento pode jogar. Se o Prates estava na base, outro dia ele estava jogando já de titular, então... Tava no sub-17, nem sub-20 ainda. Então tem grandes jogadores aí, se tu vê os dois são da base, dois lateral esquerdo, não tem essa vaidade, moleque da base. O cara super renomado, que nem o Gabi, que tem uma carreira maravilhosa. E hoje
muitas vezes está jogando o Caio Jorge e ele tem esse respeito, e quando joga o outro tem respeito, acho que é isso. O Matheus, como o meia que todo mundo quer, o Fabrício, um dos melhores zagueiros do Brasil. Então, entre tantos outros jogadores, eu acho que é um grupo que tem muitas qualidades, muitos jogadores novos, mas se tem o respeito, e eu acho que é o principal, né? Tem um comandante que orquestra tudo e todo mundo tem respeito por ele, assim. Então, se formou um elenco forte e muito competitivo. É respeitar a hierarquia. É isso, não tem outra forma de fazer, né? Isso em qualquer trabalho, tá, gente? Em qualquer história que a gente vai fazer, não é só no futebol, né? O respeito à hierarquia. Respeito a quem tá na frente, a quem chegou antes, né? Ao colega de trabalho, ao companheiro. Os nossos comentaristas, então, falarem sobre o assunto. Vamos uma terceira sonora do Cássio. Pois é, ele que falou do Leonardo Jardim, né? Que é quem a gente citou aqui, que fez essa revolução no Cruzeiro. E ele falou de como que o Mister foi muito importante para retomar a confiança do futebol no Cássio. Vamos ver. A chegada do professor foi muito, muito importante para mim. Quando ele chegou, ele me passou muita confiança. Foi muito franco comigo, muito honesto, e eu prezo muito isso e tento ser com as pessoas isso muito direto, franco, e me ajudou muito, e automaticamente as coisas foram se encaixando no seu lugar, e a gente foi melhorando e foi evoluindo em conjunto. Aí, é isso, né? Respeitou, fez a história. E, sem dúvida nenhuma, né, pode chegar tudo isso que ele imagina no Cruzeiro, ser campeão novamente e tudo mais. Tinha alguém aqui, O Cássio respondeu por nós, né? Foi. A enquete. Aí o que o Cássio falou. Quem era, né, o responsável. Ele acabou respondendo aí. O Daniel, que está sempre aqui com a gente, abração para ele. Além do Daniel Seabra, esse aqui é o Daniel 2. O Daniel é verdade. Tá sempre com a gente. Ele sempre tá acompanhando todos os programas, transmissões. Daniel é super assíduo por aqui. Poucos jogadores têm essa autocrítica. O Cássio mandou muito bem. E você ter essa referência, né, Lélio? Lélio que até falou ontem que pra ele o maior goleiro do Brasil é o Cássio, né, Lélio? Pra mim continua sendo. Eu não tenho muita dúvida. Bom, isso é na minha opinião, né? Ao Seabra acho o Fábio e tal. Mas o goleiro que eu acho assim, que tá sempre num nível acima, é o Cássio, embora tenha vivido aí uma fase ruim. Mas de qualquer maneira, ele falando do Leonardo Jardim, falando do Lucas Silva, do Lucas Romero, né? Dos dois jogadores, por exemplo, a hierarquia é muito clara porque eles são dois jogadores com muito mais tempo de casa. E por isso são os capitães, né? E aí, realmente, o Cássio, quando ele quer se aproximar de alguém que já conhece a história do clube, isso demonstra também o comprometimento que ele tem com o Cruzeiro. E sobre o Leonardo Jardim, natural, né? Ali nessa última fala, ele disse que teve um papo muito franco com ele. Isso. Era naquela época que muita gente estava falando sobre contratar ou não um novo goleiro, né? Só para lembrar. Só para dizer que eu pelo menos acho que o Cruzeiro ainda precisa de um goleiro reserva, com todo respeito. Acho que você acha isso também, né, Daniel? Não, acho que não. Você acha que não? Você acha que o reserva tem... Assim, não. Eu acho que nas entradas... Me lembra aqui o nome do reserva que eu esqueci? Léo Aragão. Eu acho que ele ainda não mostrou, sabe? Enfim, eu acho que o Cruzeiro precisa... O Democrata ele estreou na Copa Sul-Americana também. Não me lembro agora quem foi, mas ele jogou uma partida. Contra o Democrata, ele falhou nos 2 gols, né? Na Arena do Jacaré, contra o Democrata de Valadares. Foi a estreia. E foi na sequência dessa... Um pouco antes dessa conversa aí que o Cássio tá falando, né? O Cássio foi mal, aí ele entrou e enfim, aí também não foi bem. Foi a estreia do Leonardo Jardim, inclusive, quando ele tinha acabado de... E a primeira impressão foi a pior possível, né? Naquele momento. E aí foi muito mal, ok. Mas primeiro, assim, em relação ao Léo Aragão, a gente não vê treinamento. A gente não tem como saber. Jogou 2 jogos esse ano. E aí goleiro precisa de ritmo, precisa treinar, eu não sei, sinceramente, eu não jogou lá na Florida Cup, aquela Florida Cup, na competição que o Cruzeiro disputou nos Estados Unidos, né? Jogou lá também, foi até bem lá e tal. Eu acho que primeiro, o Cruzeiro precisa de ritmo, goleiro precisa de ritmo. E segundo, tem o Otávio lá, que é um garoto, foi muito bem na base, e que eu gostaria de ver também, o dia que tiver condição, né? O dia que tiver opção. O Cássio, inclusive, tá pendurado, né?
Daqui a pouco pode acontecer aí. Tá pendurado. Um dos goleiros aí. Agora, essa fase do Cássio aí, realmente ele teve uma fase muito ruim no Cruzeiro. E a fase foi esquisita. Eu lembro que eu cheguei a falar aqui, teve um jogo na Copa Sul-Americana que a coisa tava tão esquisita, de uma forma geral, que a bola era recuada pro Cássio, o Cássio foi pra chutar, a galera toda começou meio que vaiar, o Cássio olhou pra torcida e fez assim. Falei, mas que coisa esquisita, nunca vi isso. Goleiro olhar pra torcida, a torcida vaiar o cara. Achei um negócio meio estranho. E de repente mudou a chave, mudou tudo, porque o time deu certo, né? Entrou no trilho, né?